Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto bastante polêmico. O tema do vídeo de hoje é como provar que Jesus é Deus na Bíblia, tradução do Novo Mundo. Hoje o vídeo é bem polêmico. Bom, para quem não sabe, a Bíblia, tradução do Novo Mundo, é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é essa Bíblia aí que você está vendo na tela agora, que também é conhecida como espada prateada, né? Ou espadinha de prata. Bom, e talvez você deve estar perguntando, né? Você deve estar se perguntando por quê, qual o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Bom, algumas pessoas sabem, né? E outras não. Para você que não sabe, a Testemunha de Jeová, ela menospreza, né, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Testemunha de Jeová traz algumas afirmações absurdas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que elas dizem a respeito de Jesus? Quem é Jesus para a Testemunha de Jeová? Primeiro, a Testemunha de Jeová afirma que Jesus é o Arcanjo Miguel. Olha só que bobagem, né? Se nós formos ver biblicamente falando, Jesus e Miguel não são a mesma pessoa. Segundo lugar, elas afirmam que Jesus é uma criatura. Olha só, é isso mesmo. Eles dizem que Jesus é uma criatura. Gente, só de nós ouvirmos isso, dizer que Jesus é uma criatura, dói o nosso coração, né? Nos deixa assim, indignado, né? Afirmar uma coisa dessa. Dizer que Jesus é uma criatura, é isso que as Testemunhas de Jeová afirmam. Eles dizem que Jesus, né, é a primeira criação de Jeová, é uma criatura. E terceiro, que é uma das afirmações mais absurdas também que eles dizem, né, é que Jesus não é Deus. É isso mesmo, as Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Então, a minha intenção de fazer esse vídeo é justamente sobre esse ponto, né? Falar sobre a divindade de Jesus, mostrar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero fazer isso de uma forma diferente. Eu quero mostrar para vocês que Jesus é Deus na própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a Bíblia tradução do Novo Mundo. Eu não vou estar aqui usando nenhuma outra tradução, não vou usar a Bíblia NVI, a King James, a Bíblia de Genebra, a Thompson, nenhuma dessas Bíblias. Só vou usar a Bíblia Tradução do Novo Mundo. Já justamente para mostrar, né, para as Testemunhas de Jeová, mostrar para você que é o Testemunho de Jeová, que Jesus é Deus, na própria Bíblia Tradução do Novo Mundo. Então hoje eu tenho aqui um desafio muito grande, tá certo? Também queria dizer que não é a minha intenção, ao fazer esse vídeo, estar ofendendo nenhuma Testemunha de Jeová, tá bom? Longe disso. Nada, eu não estou querendo aqui trazer, não é um ataque pessoal ao fazer esse vídeo, não é querendo fazer um ataque à pessoa da Testemunha de Jeová, não, nada a ver. Mas é somente uma crítica, né, sobre esse ponto, né, esse ponto que a Testemunha de Jeová aborda, que dizer que Jesus não é Deus. Então eu quero mostrar para você que Jesus é Deus na própria Bíblia, tradução do Novo Mundo. Eu gostaria de pedir também para você que é uma Testemunha de Jeová, que você assistisse o vídeo até o final, que você prestasse atenção nas passagens bíblicas que eu vou estar mostrando, nos versículos que eu vou estar mostrando, porque assim, hoje, às vezes quando a gente faz um vídeo, uma pequena crítica, né, através de um vídeo, algumas religiões já nem assistem o vídeo até o final e já começam a criticar, deixar alguns comentários ofensivos, né, no nosso vídeo. Então, que você possa ter um pouco de paciência e confira o vídeo até o final. E eu quero te mostrar, para você que é a Testemunha de Jeová, que você está sendo enganado pelo corpo governante. E quero mostrar para você que Jesus é Deus na própria Bíblia, tradução do Novo Mundo. Também queria dizer o seguinte, que talvez esse vídeo fique um pouco longo, né? E talvez eu vou dividir ele em duas partes, né? Vamos ver aí ao decorrer do tempo. Para não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, talvez eu divida esse vídeo em duas partes, tá bom? Então, que você possa ter paciência, assista até o final, tire suas conclusões, tá bom? E que Deus possa estar assim abençoando a sua vida. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Bom, pessoal, agora antes de falar sobre a divindade de Jesus, antes de falar de que Jesus é Deus, provando que Jesus é Deus na própria Bíblia, tradução do Novo Mundo, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante. Eu queria estar falando um pouquinho sobre a Trindade. É importante nós falarmos sobre a Trindade quando nós vamos falar a respeito da divindade de Jesus, né? E eu queria falar um pouco da Trindade para que você tenha uma compreensão melhor, né, sobre a divindade de Jesus. Então, o que é a Trindade? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui para você o que é a Trindade. Trindade
é o seguinte: o que a Trindade ensina? O que nós aprendemos em relação à Trindade? A Trindade ela vai nos ensinar que Deus, olha só, preste atenção. Você que é testemunho de Jeová, preste atenção nisso. Deus, isso que a Trindade ensina, né? Isso que nós aprendemos na Trindade. Deus, ele é um único Deus. Ele é um só. Deuteronômio lá fala, né? Ouve, Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Então Deus, ele é único. Ele é um único Deus. Tá certo? Só que esse único Deus, ele subsiste em três pessoas. Ele subsiste na pessoa do Pai, ele subsiste na pessoa do Filho e também subsiste na pessoa do Espírito Santo. Bom, qual é a confusão disso tudo? O que causa confusão na mente das pessoas em relação à Trindade? O que causa confusão é o seguinte. Bom, Deus é um único Deus. Olha só, na Trindade nós aprendemos isso. Deus, ele é um único Deus. E subsiste em três pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, a Bíblia, ela afirma, ela diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, logo, a nossa mente ela é forçada a entender que o quê? Que existe três deuses. Não é isso? Mas não é isso. Porque na Trindade, o que nós aprendemos na Trindade? Que existe só um único Deus, subsistindo em três pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, essas três pessoas, essas três personalidades diferentes, são chamadas de Deus. Nós vamos ver várias passagens na Bíblia afirmando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Aí, a confusão toda é por conta disso. Nós vamos entender o quê? Então é três deuses? Não. É um único Deus. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é um só, é único, ela fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, só que, porém, é um único Deus. Não é três deuses. Mas isso é ilógico, irmão Reinaldo. Como que eu entendo isso? Não entende. É algo que você aceita pela fé. Isso é que é a Trindade. É você aceitar pela fé que Deus ele é um único Deus e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo também é Deus. Não são três deuses, mas são um único Deus. Então, Trindade, irmãos, é algo que nós temos que aceitar pela fé. Isso está além da nossa compreensão, da nossa lógica humana. Nós temos que aceitar pela fé. Quer ver alguma coisa que nós também temos que aceitar pela fé? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus ele é eterno, certo? Deus é eterno. Ele nunca teve início, nunca teve princípio e nunca teve fim. Ele sempre foi eterno. Mas assim, a nossa mente ela é forçada a entender o quê? Que tudo tem um princípio, não é verdade? Tudo tem um princípio. Mas como? Como que Deus sempre existiu? Ele não tem um princípio? Não, ele não tem um princípio. Ele não tem um início. Ele sempre existiu. Aí como que eu entendo isso? Aceitamos pela fé. Aceitamos pela fé. Então, Trindade é isso. Na Trindade, repetindo, nós aprendemos que Deus é um único Deus, ele é um só, subsistindo em três pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são chamadas de Deus, porém não são três deuses, é um único Deus. Certo? E é algo que nós aceitamos pela fé. Porque se nós não formos aceitar pela fé, vai ter sempre discussões, né? Como tem nos dias de hoje, e nunca vamos chegar a um denominador comum, nunca vamos chegar a uma conclusão, né? Sempre tem discussões sobre essa questão da Trindade, porque é um assunto muito polêmico. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão, o entendimento em relação à Trindade. Uma vez eu vi um pastor falando, né, sobre a Trindade, e aí no comentário, um irmão deixou um comentário no vídeo que ele estava falando, né, sobre a Trindade, algo bem interessante que me chamou muita atenção e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Um irmão falou bem assim: olha só, para vocês entenderem a Trindade, eu vou dar um exemplo aqui. Aí ele usou o exemplo de uma vela, né? Imagine só, você está na sua casa, lá de boa, sentado no sofá, assistindo televisão. Aí de repente, faltou energia. Logo, o que você vai fazer? Pegar velas, né? Aí você pega 3 velas. Ele estava dando esse exemplo, né? Achei bem interessante. Você pega 3 velas. E aí você acende essas 3 velas. Quando você for acender essas 3 velas, logo você vai ter uma única luz clareando a sua sala ou a sua cozinha, né? Dependendo de onde você for acender essas 3 velas. Então, porém, entenda, ali tem 3 velas, porém a luz é uma única luz.
mas são 3 velas. Entendeu? Então assim é a Trindade. Deus, ele é único, ele é um em essência, porém subsistem 3 personalidades diferentes. Por isso que há conversas, né? Por exemplo, entre Jesus, né, e o Pai. Por isso que há conversa entre eles. Porque assim, quando nós falamos da Trindade, para uma testemunha de Jeová, por exemplo, aí eles vão falar bem assim, se Jesus é Deus, ele orava para quem? Ele orava para ele mesmo? Não, gente, ele orava para quem? Ele orava para o Pai. Por quê? Porque o Pai é outra pessoa da Trindade. Entendeu? Então, eu gostei bastante desse exemplo da vela, né? Você acende 3 velas, você tem uma única luz, mas tem 3 velas. Então, só para facilitar o nosso entendimento em relação à Trindade. Mas, eu queria estar trazendo aqui outros exemplos também a respeito da Trindade, falando sobre a Trindade. Por exemplo, vou usar aqui o exemplo do triângulo. O que é um triângulo? O triângulo, ele é uma unidade composta por 3 lados, né? 3 lados formam o quê? Formam um triângulo, não é verdade? Então, é 3 em 1. Assim também a Trindade, é 3 em 1. Deus é único, né? Subsistindo em 3 pessoas. Outro exemplo, o tempo. O que é o tempo? O tempo ele é formado pelo quê? Ele é formado do passado, presente e futuro. São 3 unidades que formam o quê? O tempo, né? Outro exemplo é o espaço. Ele é formado por quê? Altura, largura e profundidade. Ou seja, 3 em 1. Entendeu? Então, são só exemplos para facilitar o nosso entendimento a respeito da Trindade. Deus ele é único, é um só, porém subsistem 3 pessoas, 3 personalidades diferentes. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Os 3 são chamados de Deus, porém não são 3 deuses, é um único Deus. Então esse é o mistério da Trindade. Na verdade é chamado de mistério revelado, né? Então é algo que nós temos que aceitar pela fé. Então é importante eu falar essas coisas para você entender daqui para frente a respeito da divindade de Jesus. Bom, algumas testemunhas de Jeová vão dizer bem assim, mas assim, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Mostra para mim a palavra Trindade na Bíblia. Gente, isso é uma bobagem, isso é uma grande bobagem. É claro que a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Mas isso aí é uma bobagem, eu poderia dizer assim também. Tá, mostra para mim a palavra corpo governante na Bíblia. Tem? Não tem, né? Mostra para mim a palavra salão do reino na Bíblia. Tem? Não tem. Então a palavra Trindade, né? Algumas pessoas não gostam até de usar essa palavra Trindade. Uns gostam de usar assim, Deus triuno, né? A triunidade, né? Mas assim, a palavra Trindade é só um termo, é só uma palavra que nós usamos para explicar, né, sobre a divindade de Deus, para falar sobre a divindade de Deus. Trindade é só isso, tá entendendo? Por exemplo, tem palavras também na Bíblia que não está na Bíblia, mas nós utilizamos para explicar uma doutrina da Bíblia. Por exemplo, Deus onipotente, né? Onipotência, onisciência, onipresença. Essas palavras estão na Bíblia? Não estão. Porém, nós utilizamos para explicar um determinado assunto da Bíblia. A mesma coisa se aplica em relação à Trindade, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar agora o nosso estudo. Eu queria que você prestasse bastante atenção, você que é testemunho de Jeová, você pode estar assim, abrindo a sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo, e você que não é testemunho de Jeová, mas você pode estar assim, acessando o site da Testemunho de Jeová, jw.org, que lá você vai ter a Bíblia online e você pode estar acompanhando os versículos que eu vou estar apresentando aqui agora, né? Falando, mostrando que Jesus é Deus, tá bom? Então não vou usar nenhuma outra versão de nenhuma outra Bíblia, só a Bíblia, tradução do Novo Mundo. Já para não ter desculpa, né? Para não dizer que Jesus não é Deus, né? Porque assim, se eu fosse usar outra Bíblia, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, por exemplo, aí eles iam dizer bem assim, mas Jesus não é Deus, porque essa versão não é confiável, né, e tal. Mas eu vou estar usando aqui a Bíblia Tradução Novo Mundo, então não tem desculpa. Bom, então, sem delongas, sem demora, então vamos começar aqui o nosso estudo de hoje, provando aí que Jesus é Deus na Bíblia Tradução do Novo Mundo, ok? Vamos lá. Que você possa estar assim abrindo aí a sua Bíblia, Tradução do Novo Mundo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos estar lendo aqui Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, vi Jeová sentado num trono, enaltecido e elevado, e as abas da sua veste enchiam o templo.
Bom, aqui Isaías teve uma visão, né? E quem que Isaías viu? Isaías viu quem? Jeová, ok? É isso que o texto está dizendo, Isaías viu Jeová, ok. Agora, no mesmo capítulo 6, vamos agora para o versículo 9 e 10. Versículo 9 diz assim, e ele respondeu, né? Ele quem? Jeová, né? Vá e diga a este povo, aqui é Jeová conversando com Isaías, né? Vá e diga a este povo, você, ó, preste atenção nessa passagem, é muito importante você frisar essa passagem aqui. E ele respondeu, vá e diga a este povo, vocês ouvirão vez após vez, mas não entenderão. Verão vez após vez, mas não obterão conhecimento. Agora o versículo 10. Torne insensível o coração deste povo, tape os seus ouvidos e feche os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que seu coração não entenda, para que não deem meia volta e sejam curados. Então, é isso aqui que Jeová falou para Isaías. Jeová quem? Jeová Deus. Ok. Então aqui, esse texto, esses versículos que nós lemos aqui, está falando de quem? De Jeová, né? Jeová tendo uma conversa com Isaías. Ok, agora abra a sua Bíblia, tradução Novo Mundo, Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do versículo 37 ao versículo 41. Olha que coisa interessante que nós vamos encontrar aqui. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 em diante. Diz assim, ó, embora ele tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. Nele quem? Jesus. Ok? Você for ler aqui o capítulo 12, o contexto aqui está falando de Jesus Cristo. Então, está falando de quem? De Jesus. Repetindo, embora ele tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositaram fé nele. Nele quem? Jesus. Ok. Continuando, versículo 38. Para que se cumprisse as palavras de Isaías. Preste atenção. Para que se cumprisse as palavras de Isaías. O profeta que disse, Jeová, quem depositou fé no que falamos, e a quem foi revelado o braço de Jeová? Agora o versículo 39. Isaías também disse a razão pela qual eles não podiam acreditar. Versículo 40. E ele lhes cegou os olhos e lhes endureceu o coração, para que não vissem com os olhos, nem entendessem com o coração, e dessem meia volta e eu os curasse. Agora o versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. Espera um pouco. Quando nós vamos lá para Isaías capítulo 6, o versículo 9 e 10, né, Isaías está tendo uma conversa com quem? Com Jeová, Jeová Deus. Mas aqui no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 37 ao 41, olha só, o versículo 41 é muito claro, diz assim, ó, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. Espera um pouco. Lá no texto de Isaías, capítulo 6, lá diz que Isaías viu quem? Jeová. Só que aqui no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 37 ao 41, João está dizendo que Isaías viu quem? Viu Jesus. Ué, Isaías viu Jesus ou Isaías viu Jeová? Ou vice-versa? Na verdade, Isaías viu o mesmo. Sabe por quê? Porque Jeová e Jesus é Deus, é o mesmo Deus. Então, gente, é um texto muito claro que mostra que Jesus e Jeová é Deus. É o mesmo Deus, gente. Não tem para onde correr. Então, um texto muito, muito claro mostrando que Jesus é Deus. Ficou impressionado? Calma que você vai ver muitos textos que provam, que mostram que Jesus é Deus. Então, esse é um texto muito claro. Então, se você não conseguiu compreender direito, assista o vídeo depois com mais calma, pausa o vídeo, vê os versículos que eu estou mostrando aqui, e você vai ver que aqui Isaías, ele diz que viu Jeová, mas João disse que Isaías viu Jesus. Mas por que ele disse que Isaías viu Jesus? Porque Jesus e Jeová é o mesmo Deus, ok? Beleza, agora vamos para o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. É um texto muito conhecido. E aqui em Isaías 9,6, né, Jesus ele é chamado de Deus forte. Vamos ler o texto? Isaías 9,6 diz assim. Porque um menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha só, Deus Poderoso. Nas outras versões, né, Almeida e outras versões, está Deus Forte, né? Mas aqui está Deus Poderoso. Então, gente, é um texto muito claro que mostra que Jesus é Deus, ok? Não é tão simples assim. Os testemunhos de Jeová são muito espertos, né? Quando você apresenta esse texto para o testemunho de Jeová, que é um texto claro, né, que mostra que Jesus é Deus, eles vão dizer bem assim, não, esse texto não está provando, não está mostrando que Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque aqui diz que o seu nome será chamado Deus Poderoso. O seu nome será chamado. Aqui não está dizendo que ele é Deus Poderoso. Aqui está dizendo que ele será chamado Deus Todo-Poderoso. E aí, o que nós falamos? Qual argumento nós utilizamos para refutar essa questão? Bom, aí é o seguinte, como você pode argumentar com o testemunho de Jeová? Você pode argumentar dizendo o seguinte, bom, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus Cristo é o príncipe da paz? Sim ou não? Faz essa pergunta para o testemunho de Jeová. Caso ele venha com esse argumento, né, de dizer que Jesus não é Deus, porque aqui o texto diz que ele será chamado, não que ele é. Mas você faz a pergunta, Jesus é o príncipe da paz? Ele vai responder, claro. E realmente, né, irmãos, Jesus é o príncipe da paz. Em João capítulo 14, versículo 27, e Efésios capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Jesus, ele é a nossa paz, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que promove a paz, ele é aquele que nos dá a paz, não uma paz como o mundo nos oferece, mas uma paz diferente, uma paz que enche o nosso coração e que transforma as nossas vidas. Ok, você pergunta para ele, Jesus é o príncipe da paz? Eles vão dizer, sim, Jesus é o príncipe da paz. Sabe o que você vai responder? Você fala assim, não. Conforme o seu argumento, você dizer que Jesus não é Deus, pelo fato do texto de Isaías 9,6 dizer que ele será chamado Deus, então, já pela lógica, então ele também não pode ser príncipe da paz. Porque também o texto diz que ele será chamado príncipe da paz. Entendeu o argumento, irmãos? Então, você chega e raciocina assim com eles. Bom, se Jesus não pode ser Deus, pelo fato do texto dizer que ele será chamado Deus, Deus poderoso, né? Então ele também não pode ser príncipe da paz, quando o texto também diz que ele será chamado príncipe da paz. Entendeu? Então você pode usar esse argumento como uma testemunha de Jeová. Vamos lá, continuando. Agora vamos analisar o texto de Isaías, capítulo 42, versículo 8, que é o texto que diz que Jeová não divide sua glória com ninguém. Olha só, Isaías 42, capítulo 42, versículo 8 diz assim: Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Bom, aqui é um texto, né? Isaías 42, capítulo 42, versículo 8. Diz que Jeová não divide a sua glória com ninguém. Ok? É isso que ele está dizendo. Está muito claro, né? Ok. Agora abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Olha o que diz. Olha o que Jesus vai dizer. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado, com a glória que eu tive junto de ti. Olha só. Com a glória que eu tive junto de ti, antes de o mundo existir. Opa, espera um pouco. Jeová falou o quê? Vamos voltar aqui o texto? Confere comigo. Isaías 42, 8. Diz assim, eu sou Jeová, esse é meu nome, não dou a minha glória a nenhum outro. Mas, agora confere aí, João 17, 5 diz, Jesus dizendo ao Pai, né? Agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes do mundo existir. Ué, Jeová falou que não divide a sua glória com ninguém. Mas Jesus está falando aqui que ele tinha uma glória com o Pai antes do mundo existir. E aí? Então, gente, é um texto muito claro, mostrando que Jesus e Jeová é Deus. Então, mostrando que Jesus é Deus. Por quê? Porque ele tem a mesma glória que Jeová, a mesma glória que o Pai. Por quê? Porque ambos são o mesmo Deus. Olha só, preste atenção. Não são a mesma pessoa. Ok? Na Trindade nós entendemos assim. Existe um único Deus subsistindo em três pessoas. Jesus e o Pai e o Espírito Santo, os três não são a mesma pessoa. São o mesmo Deus, mas não a mesma pessoa.
Porque se fosse a mesma pessoa, não teria lógica ambos um conversar com o outro. Entendeu? Por isso que tem conversa entre o pai e o filho. Por quê? Porque ambos são pessoas diferentes, mas porém o mesmo Deus. Como entender isso? Ninguém entende, é pela fé, como eu falei, né? Então um texto muito claro que mostra também que Jesus é Deus. Mas vamos lá, não para por aí não, continuando. Agora vamos para o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 11. Que é um texto que fala que só Jeová é o único Salvador. Presta atenção. Isaías capítulo 43, versículo 11, diz assim, ó: Eu sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Olha só, repetindo, Isaías 43, 11 diz assim: Eu sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Então, Jeová está dizendo que não há outro Salvador a não ser Ele, ok? Mas, confere comigo, Atos capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim, ó, preste atenção. Aqui é falando a respeito de Jesus. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que os senhores executaram numa estaca, mas Deus levantou dentre os mortos. Sim, é por meio dele que este homem está aqui curado diante dos senhores. Agora, o versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Continuando, capítulo 4, versículo 12. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Ué, e aí agora? Então, olha só, o texto de Isaías 43, 11 diz que só Jeová salva. Mas aqui o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus. Ué, só Jeová que pode salvar ou é só Jesus que pode salvar? Os dois, por quê? Porque os dois é o mesmo Deus. Então, outro texto, irmão, mostrando que Jesus é Deus. Gente, eu só estou usando a Bíblia Tradução Novo Mundo. Não estou usando outra versão. Já para mostrar para você que Jesus é Deus. Então, não tem para onde correr. Vamos lá, vamos continuando. Agora vamos para o texto de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Que é um texto muito conhecido também, né? Que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Né? Se você for ver em outras versões da Bíblia Tradução do Novo Mundo, né? Por exemplo, a edição de 1984, né? Aquela de capa preta, você vai ver que a palavra um Deus está entre colchetes, né? Dizendo eles que é para facilitar o entendimento do leitor. Porém, nessa edição agora de 2015, que é essa Bíblia aí, espadinha de prata, né? Essa Bíblia cinza, eles colocaram a palavra um Deus, só que sem, né, os colchetes. Dando a entender que essa palavra está no original, mas, gente, não está no original, né? Essa palavra um Deus não existe no original, não existe. É um verbo, né, indefinido que não tem no original grego. Mas olha só, preste atenção. Analise uma coisa comigo. Aqui, nesse capítulo 1 de João, damos a entender, estamos vendo com clareza, que eles estão ensinando que existe outro Deus. Porque se era um Deus, porque as testemunhas de Jeová, elas afirmam, não, só existe um Deus. Mas aqui, para o leitor, quando for ler essa passagem, vai entender o quê? Existem dois deuses. Ou três, né? No mínimo dois, né? Porque aqui está falando que Jesus era um Deus. Ué, mas não é só o Pai que é Deus, não é isso que eles ensinam? Então quer dizer que existe outro Deus? E aí? É o que eles estão ensinando. Olha o que é que diz. Vamos dar uma olhadinha em Isaías capítulo 43, versículo 10, né? Que é um dos textos preferidos que eles gostam. Que diz assim, ó: Vocês são as minhas testemunhas de Jeová. Sim, meu servo, a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim. E entendam que eu sou o mesmo. Agora vamos pegar essa parte B aqui, que é interessante. Diz assim: Antes de mim não foi formado nenhum Deus. E depois de mim continuou a não haver nenhum. Ué, aqui Isaías 43, 10 diz que antes de Jeová não houve nenhum Deus. E depois também não houve. Ué, mas o texto de João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus era um Deus. E aí? Jesus é um Deus falso ou um Deus verdadeiro?
Estão dizendo que Jesus é um Deus. Mas, né, as testemunhas de Jeová já têm resposta, né? Aí eles gostam de usar o texto pode conferir comigo na tela, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Eles vão dizer bem assim, olha só o que diz. Diz assim, ó, pois embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. Aí o versículo 6 também diz, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procede todas as coisas, e nós existimos para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele.